Exercício 2 ele fala o seguinte: 3 cargas, Q1 igual a menos 16 microcoulomb, Q2 menos 1 microcoulomb e Q3 menos 4 microcoulomb são mantidas fixas no vácuo e alinhados como mostrado na figura. Dada a distância de 1 cm, calcule o módulo da força elétrica resultante sobre a carga Q2. Se necessário usar a constante eletrostática, né, o valor de Q0 9 vezes 10 a nona, no vácuo, né? Então é o seguinte, então nós vamos aplicar a lei de Coulomb, né? Onde que a lei de Coulomb fala que a força é igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividida pela distância ao quadrado. Lembrando que a carga sempre será em módulo. Então, se a carga for negativa, ela vai ficar positiva devido ao módulo. Tá? Então, podemos colocar tudo isso aqui em módulo. E no caso, para nós aplicarmos a lei de Coulomb, nós precisamos relacionar apenas duas cargas. Eu relaciono carga 1 com carga 2, ou carga 2 com carga 3. Ok? Então, nós vamos ter que fazer separadamente. Então, vamos desenhar as forças aí, né? Em cada par de cargas. Depois nós vamos calcular a intensidade de cada uma das forças. Então vamos lá. Carga 1. A minha carga 1 ela é negativa. Ok? Negativa, menos 16 microcoulomb. A minha carga 2 ela é positiva. Então, positiva aqui, negativa aqui. A distância de 1 para 2 é igual a 2D. Então vamos calcular a força resultante de 1 para 2. Da carga 1 para a carga 2. Então nós temos a constante. Vamos deixar em função de K nesse a priori, tá? Depois qualquer coisa a gente relaciona e faz a substituição se for necessário. Então vai ficar a carga 1 menos 16
isso em módulo, vezes a carga 2. Carga 2 vai ser menos, vai ser mais 1. Aqui ele fala para nós utilizarmos a distância, que é equivalente a 1 centímetro. Só que é o seguinte, eu não posso relacionar a minha distância em centímetros na lei de Coulomb, eu tenho que transformar ela para metros. Então, para eu transformar essa distância em metros, basta eu dividir por 100. Vai dar 0,01 metros. Esse 0,01 metros é a mesma coisa que se eu fizesse isso, ó, 1 dividido por 100, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Aí eu quero pegar essa potência e levar para cima. Quando eu elevo ela para cima, o que, que acontece? Faço o inverso. Se ele era positivo, aqui ele vai ficar negativo. Eu faço o inverso da potência. Tá? Então fica 1 vezes 10 a menos 2. Então a minha distância aqui vai ficar 2, que multiplica quem? 1 vezes 10 a menos 2. Não posso esquecer que a minha distância ela está elevada ao quadrado. Ok? Então vai ser tudo isso elevado ao quadrado. Então como que vai ficar a nossa situação aqui? Aqui é o seguinte, como ele deu a carga em microcoulomb, esse micro aqui, ó, todas essas cargas aqui nós vamos ter que multiplicar por 10 a menos 6. Tá? Então depois nós vamos ter que aplicar a distributiva em ambas as cargas. Então vai ficar a força de 1 para 2 é equivalente a K vezes todo módulo de um número negativo é sempre positivo. Então vai ficar 16 vezes quem? Eu já aplico a distributiva aqui, ó, vezes 10 a menos 6. Então vai ficar 16 vezes 10 a menos 6. Vou colocar dentro do parênteses, tá? Vou tirar do módulo e colocar dentro do parênteses. E 1 positivo, né? Vai dar positivo, vezes quem? 10 a menos 6, dentro do parênteses. Dividido 2 ao quadrado é 4. Ok? 2 ao quadrado é 4. E 10
menos 2 elevado ao quadrado é potência de potência. Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Então, vezes 1 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, como que eu resolvo essa situação? K vezes, multiplico os números inteiros por ele. Então, 16 vezes 1 dá 16. Vezes potência de potência, né? Potência de potência, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Eu conservo a base e somo as potências. Então vai ficar 10 menos 6 mais com menos é menos. Então, na verdade, isso aqui fica 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 12. 4 vezes 1 é 4. Vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Aí o que acontece? Agora eu preciso fazer essa divisão. Para eu fazer essa divisão, eu vou dividir 16 vezes 4. 16 dividido por 4 dá 4. E depois, o que eu vou fazer? Eu tenho 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 4. Qual que é o conceito de divisão de potências? Conserva a primeira e subtrai a segunda. Então é menos 4. Por que menos 4? Porque meu expoente aqui, minha potência, é negativo. Então aí eu preciso aplicar o jogo do sinal. 10 é igual menos 12, menos com menos dá mais. Devo 12 e tenho 4, vou ficar devendo 8. Ok? Então aqui fica 10 elevado a menos 8. Ou seja, a força de 1 para 2 equivalente a quantos? 4 vezes 10 a menos 8 vezes o K, tá? Posso esquecer do K aqui, da constante de... Ok, então aí nós encontramos a força de 1 para 2. Aí depois agora nós vamos ter que encontrar a força de 3 para 2. Então vamos salvar aqui. Então vamos lá, fazer separado também e utilizar a nossa lei, que é a força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2, isso em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Então agora eu tenho quem? Eu tenho a carga 2, que é equivalente a 1 microcoulomb
e 2, 3, carga 3 é menos 4 microcoulomb. Aqui. Então, lembrando que 1 micro é equivalente a 10 a menos 6. O que nós vamos fazer aí? Colocar as forças atuantes, certo? Na fórmula. Então, minha força é equivalente a K vezes quem? K1, que no caso nós vamos utilizar aqui como sendo K2 e aqui a carga 3. Então eu tenho em módulo a carga 2 é equivalente a 1 microcoulomb positivo, especificar aqui, vezes quem? A carga 3, que é 4 microcoulomb positivo. Depois a gente pega e multiplica tudo isso daqui por 10 a menos 6. Dividido por quem? A distância da carga 2 para a carga 3 é equivalente a D. Então nós vimos que a nossa distância ele nos forneceu, que é 1 centímetro, mas nós temos que jogar ela para metro. Então basta dividir por 100. Como nós estamos trabalhando com notação científica, então o que nós vamos fazer? 1 vezes 10 ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 2 metros, né? Isso aqui é em metros. Então nós temos que jogar na fórmula da distância 1 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí a gente resolve essa situação. Como que nós vamos resolver? Então, nossa força é equivalente a K vezes. Vamos tirar do módulo, né? Todo número positivo em módulo vai ser sempre positivo, então vai ficar 1 e nós já vamos aplicar a distributiva. 1 vezes 10 a menos 6, vezes quem? Vou colocar dentro do parênteses. 4, todo número negativo em módulo é sempre positivo, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Dividido, 1 ao quadrado é 1. Então, 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado é potência de potência, então isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Então, vezes 10 elevado a menos 4. 1 vezes 4 é 4. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, multiplicação de potências, basta nós somarmos as potências. Então vai ficar menos 6 mais menos 6, isso é equivalente a menos 12. Aqui é a carga de 3 para 2, né?
ou 2/3. Quatro dividido por 1 é 4. Aquele mesmo detalhe da conta anterior, né? É 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 4. Conserva, subtrai, só que é menos 4. Então, na verdade, isso aqui vai ficar menos com menos dá mais, certo? Aqui é negativo. Devo 12 e tenho 4, então eu vou ficar devendo 8. Vezes 10 elevado a menos 8. Ok? Vezes a constante. Então, ele deu o valor da nossa constante eletrostática aí, certo? Só que nesse caso não tem necessidade de substituir a constante eletrostática pelo valor dado, sendo que as forças elas têm módulos iguais, certo? Então, nesse caso, não tem necessidade de estar substituindo o valor de K. Então, nós encontramos a força atuante de 1/2 e agora de 3/2. Vamos pegar lá a força. Nós calculamos. Ixi, não quer abrir. Será que eu fiz? Mas a nossa força de 1/2 tinha dado o mesmo valor da força de 3/2, 4 vezes 10 a menos 8. Então, como nós sabemos, essa força ela vai ter esse sentido, e essa força Q1 tem esse sentido, como na partícula 2 eu vou ter ela atuando para cá e para cá, então as forças elas são opostas, né? Então, se elas são opostas, para eu calcular a resultante, a força resultante em 2, basta eu pegar a força de 1/2 menos quem? A força de 3/2. Ambas são iguais, né? Então, de 1/2 é 4,0 vezes 10 a menos 8, menos quem? A força 3/2. Quantos que é? 4,0 vezes 10 a menos 8. Então, na verdade, a nossa força resultante aqui ela é 0. Ok? Ou seja, se ela é 0, ela é nula. Então, ok?